Tenho o prazer de receber aqui o Sérgio Mendes. Seja bem-vindo, viu, Sérgio? Muito obrigado pela sua presença. O Sérgio atualmente é vice-diretor do DETEL. Explica um pouco sobre Departamento Estadual de Telecomunicações, né? O DETEL é um departamento que foi constituído há 49 anos atrás, quase 50 anos. Praticamente no início da televisão, né? Isso, meio século, né? E já vem aí de muita na história. regulamentação da telefonia do Estado, e nesse acompanhamento das TVs, né? Esse avanço da comunicação no Estado. Né? Então teve uma história ali dentro e o departamento hoje ele vai estar passando por algumas mudanças, vai se fundir a Fundação TV Minas, né? Nós aí uma estamos novidade, né? Num período de transição, inclusive, mas com muita tranquilidade. Mais desafio, né? Mais desafios, com certeza. E o Sérgio também foi prefeito da cidade de Timóteo, né, Sérgio? Sim, fui prefeito em Timóteo, nós fomos vereador também, fui vereador por 2 mandatos, tivemos aí uma... Você começou cedo na política. Uma carreira, comecei aos 23 anos. Acabei entrando na política, não gostava de política, era um jovem avesso à questão política e por acaso do destino, acabei sendo convidado por inúmeras vezes, eu fazia parte Você foi vereador das lideranças da escola, acabei sendo vereador em Timóteo por 2 mandatos e prefeito uma vez lá em Timóteo também. Participava do Grêmio Estudantil ainda na minha adolescência, na minha juventude e acabei virando político por força também dessa participação que a gente tinha dentro da escola. Fui vereador aos 23 anos, entre os 15 vereadores eu fui o 5º mais votado naquela eleição. Você está aí entre um dos vereadores mais novos da história da política, fui. Né? Realmente, naquele período eu fui da cidade, parece que eu fui entre os 2 mais novos da história da cidade. Para mim foi uma base de construção também. Eu também me formei dentro do mundo político com várias críticas também ao sistema, várias críticas. Porque hoje o que me assusta um pouco é que as argumentações, as falas, as acusações, elas são em algum ponto muito sem fundamento, né? Sim, é o senso comum. Hoje também há uma política... religião, futebol ninguém discute, mas política todo mundo mete o pau. Todo mundo mete o pau, é aquela quanto pior, melhor. Acaba tendo... Ninguém presta. Ninguém presta, né? E então, em todo lugar você tem pessoas que andam retamente, corretamente, e tem lugares que você anda, nos mesmos lugares tem pessoas que não querem viver corretamente. O advogado, ele é criticado da mesma forma, né? O médico, todas as profissões, você tem quem quer seguir ali corretamente, você tem quem não quer seguir. Isso é uma característica pessoal ou mesmo cultural da pessoa, ou mesmo ele vem de berço, uma trajetória que vem de berço. Né? E a gente tem, herança, né? Só que a política ela é mais visível, porque você tem uma eleição, o médico você não elege o médico, o advogado você não elege o advogado, mas o político você elege. E ele tem um mandato de 4 anos. E a mídia ele fica fiscalizando. E a mídia em cima, o tempo todo. E aí temos alguns que infelizmente, eu falo que dentre a grande maioria, existe uma minoria que quer seguir corretamente, né? Uma minoria. Tem gente honesta no meio, né? Sim, tem. É categórico a população em generalizar, né? Mas a gente que está dentro, né, do sistema, você vê assim que não há um generalismo, existe um ou outro que tende a querer o bem social, sim, a querer as mudanças, muitas vezes ele é impedido. Aí como o Martin Luther King diz que a omissão dos bons, né? O que o assusta é a omissão dos bons. Né? Então, se nós, porque quando o eleitor, muitas vezes na eleição passada, o eleitor não foi para a urna, né? Ele não foi para a urna votar. Grande maioria, nós tivemos uma média de 20% de voto branco e nulo na eleição passada já. Mas independente dele votar ou não, ele vai arcar com a consequência. Vai arcar com a consequência. Então é muito pior quando o eleitor vai para a urna e que anula o voto ou que ele... 20% você é muita coisa, foi muito, altera o resultado das eleições, né? 20% é muito, várias cidades foram a média de 20%, o eleitor votou branco ou nulo. Uau. E aí você está dizendo não, né, para o sistema, mas o sistema ele diz sim, porque ele é daquela forma. Né? E se a gente buscar lá na Bíblia, né, Cristo já falava, né, dai a César o que é de César. A Deus o que é de Deus. Né? A Deus o que é de Deus. Eu até pensei, até coloquei algumas questões aqui para a gente pensar sobre ela,
E a primeira delas é sobre a visão bíblica sobre o governo. Sim. Mas antes disso, nós vamos assistir um VT, que é para esquentar um pouco o clima, né, Acalorar. Sérgio? Acalorar. Vamos assistir esse VT. Para o filósofo alemão Habermas, a esfera pública representa uma dimensão do social que atua como mediador entre o Estado e a sociedade, na qual o público se organiza como portador da opinião pública. No campo político, o conceito de opinião pública e o seu papel nos governos é controversa. Com os constantes escândalos na esfera pública e a incessante busca dos políticos em maquiar os casos de corrupção, o povo está desacreditado. Eu acho que o sistema está totalmente corrompido, eu acho que tudo tem que ser feito do início. Acho que tem que ser tudo reformulado, acho que o sistema está errado e os políticos são parte do sistema. Sinceramente, eu não acredito. Eu acho que os políticos brasileiros são muito falsos. Eu acredito, como a Dilma está querendo importar médico, na minha opinião, tinha que ser importado dos políticos também, de países do leste europeu, tipo Suécia, porque lá eles não ganham para trabalhar e trabalham muito mais do que os que ganham milhões aqui. Então, acho que na minha concepção, eu não acredito nisso. Eu acredito mais ou menos. Eu sou igual a maioria dos jovens que é meio desacreditado, mas a gente quer acreditar, a gente quer que melhore, quer resolver, mas atualmente está deixando a desejar. Mas felizmente ainda existem pessoas que levam a vida pública a sério, que não buscam somente deter o poder, mas sim representar a população. Mas é possível permanecer íntegro sem se contaminar? É um desafio, né? É um desafio. Um jovem disse algo ali e aí a gente percebe que há um pouco a alienação dos jovens com relação à política. E isso me preocupa muito, porque algo que ele diz, por exemplo, vamos importar políticos. Nós temos exemplo claro, nós não queremos nunca viver um regime como tem acontecido no Egito, na Síria, a própria Itália, o que viveu com Berlusconi, né? O Sarkozy na França, tantas situações de escândalos que nós temos ao redor do mundo, independente se é considerado hoje um país emergente ou um país de primeiro mundo. Não, e nós não podemos abrir mão da nossa democracia. Quando um discurso, muitas vezes, quando nós vemos os jovens abominando a política, eu sou contra a política, eu sou contra os políticos, eu voto é nulo mesmo e tal, e muitas vezes quando nós vimos essa posição, ela é ruim, porque é o risco que se tem, acho que está muito longe de acontecer isso, mas é um risco, o crescimento dessa mentalidade é o risco de termos um Estado fascista, porque esse é um pensamento fascista, esse é um pensamento, um eleitor desse votaria em alguém que faria uma bomba atômica ou que faria algo, queria... Ele é um radicalismo. É um radicalismo, então não é pelo radicalismo, acredito hoje que nós temos que participar sim, e é nós que vamos cobrar a legislação mais dura, a legislação brasileira ela é muito flexível. Ela é muito flexível. É de se assustar quando você vê um deputado preso ser absolvido pelo Congresso. É de se assustar. Eu dormi naquela noite sem ver o resultado e assustei no outro dia, porque eu tinha visto a notícia do deputado preso e, ao mesmo tempo, eu vi o Congresso absolvendo o deputado. Falei, poxa, mas esse não é o meu Congresso. Então, se esse não é o meu Congresso, o país precisa de mudança. E quem que vai fazer as mudanças? São os jovens do país, é a população. Nós precisamos de ter essa mentalidade do que nós queremos para a nação. O que nós queremos? As manifestações que aconteceram, ela mandou um recado para o governo, ela mandou um recado para o presidente, mandou um recado para o Congresso, mandou um recado para o governador, para a Assembleia Legislativa, um recado para os políticos do Brasil. Mas hoje nós precisamos entender que a política faz parte do sistema. E que está ruim com ela, é pior sem ela. É pior sem ela. Então nós precisamos entender isso. De uma ditadura. Isso não é possível. Eu vou te dizer, pastor, que nós conseguimos, num período de gestão, eu via que eu precisava trabalhar problema social dos nossos adolescentes, lá na cidade de Timóteo. O que eu fiz? Eu implantei um programa social que era o Bolsa Cidadania.
eu vi que eu precisava de prender o menino dentro de um projeto de tempo integral. Eu tinha que ocupar o tempo daquele adolescente. Eu tinha que ocupar porque era a fase mais crítica, é o período que ele está mais propenso aí para as drogas, para a criminalidade, então eu tinha que ocupar. O que nós criamos? Criamos um programa que era o Bolsa Cidadania, e eu consegui contratar professores de educação física, montei os espaços públicos, os espaços mesmo privados, clubes que tinham piscina, quadra, campo. Ociosos, e ficavam ociosos. Eu consegui fazer uma parceria com os clubes da cidade e os alunos estudavam na parte da manhã e à tarde ele iria para um clube fazer atividade física. Ele iria fazer uma prática de esporte, judô, iria fazer ali futsal, natação. Então, o que ele não tinha, eu dei oportunidade. E eu consegui ver, num período muito curto, o resgate desse adolescente, que em 2 anos ele já tinha uma disciplina que ele não tinha antes. Nós conseguimos, então nós dávamos para o aluno alimentação, dávamos banho, dávamos para o aluno uma condição ali de chegar em casa, um transporte, um professor qualificado, um professor de educação física qualificado, e dávamos R$40 por mês na conta do aluno, que era assim, se você não faltar o programa, não faltar as aulas, você ainda recebe um abono de R$40 para te incentivar a estar presente no projeto. E nós conseguimos resgatar pessoas ao longo daquele tempo. Então, uma coisa é desejo, é vontade de fazer, de realizar. Se nós tivermos homens, mudarmos um pouco o cenário, porque nós temos os nossos políticos, né, com respeito a alguns, né, deixo meu respeito a alguns, mas nós temos alguns políticos... Seus colegas, né? Você pode falar como colegas. Tem alguns que estão no Congresso há 20 anos, há 25 anos, há quase 30 anos, ou mais de 30 anos, e são presidentes, né, e têm oportunidades. Nós tivemos esse ano uma grande renovação. Mostrou-se isso, em torno de 50%, pelo menos aqui em Minas, com os vereadores. Sim, sim. E isso tem acontecido, não sabemos se vai acontecer agora na Câmara, nas assembleias. Mas quando o vídeo mostra ali para a gente da ideia do político ser um intermediador entre aquilo que foi instituído lá atrás, a polis, ou seja, a cidade, a comunidade. Sim. Então, temos uma sociedade, dentro desse contexto de sociedade, temos as pessoas que convivem umas com as outras. Sim. E daí surge toda a ideologia de um sistema público, de um sistema jurídico, para resguardar o bem de um, o direito do outro. E os representantes que vão melhorar a nossa qualidade e condição de vida, nos representando pelo poder maior. O que parece ali no vídeo, os jovens hoje deixaram de acreditar naqueles que se colocam como intermediadores. Sim, ou seja, o senhor como político, o senhor ocupa um cargo onde o senhor nos representa, o Sérgio representa parte de uma comunidade e ali ele proporciona melhorias, discute situações que não são possíveis também, porque em alguns momentos as pessoas querem mágica, né? Sim, mágica não é possível. Resultado instantâneo, né? Ele quer trabalhar 4 horas por dia, ganhar R$10 mil por mês e assistir o futebol tomando cerveja dele no final de semana. Mas tem algumas coisas que foi clamor, inclusive das ruas, que hoje é primordial. Saúde pública. Sim. Saúde pública, há que entender, todos os políticos e toda a população brasileira, que a saúde pública está um caos. E não é apenas colocando mais médico no mercado que vai se resolver o problema da saúde pública. Porque vem o médico, aí ele atende o cidadão ele fala com o cidadão o seguinte, você precisa de fazer uma cirurgia. Mas e se ele não tiver a cirurgia? Não adianta só colocar o médico. O médico atende e diz, a senhora precisa de tomar esse remédio. A rede pública muitas vezes não disponibiliza aquele remédio. O médico de Cuba vem e muitas vezes fala, você precisa desse exame. E o serviço público não tem, e a pessoa não tem como fazer. Então, não adianta simplesmente você dar orientação médica sem ter a qualificação do serviço até na sua resolução final. Então, é um todo que precisa ser discutido. Então, um clamor grande que eu, pelo menos, assisti nesse tempo é saúde pública. Há de ser revista a saúde pública do Brasil, educação. Nós precisamos de uma educação de qualidade em que o jovem tenha condição de entrar numa faculdade. Os jovens ainda não têm condição plena de fazer um curso superior. Aqueles que não passam no Enem vai estar ficando de fora.